Eu vos saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Queremos, mais uma vez, glorificarmos o nome do nosso Deus. E nesta oportunidade, antes de tudo, eu quero parabenizar a nossa igreja, a Assembleia de Deus, pelos seus 90 anos completados no dia 18 de fevereiro passado. Rogamos a Deus que nos guarde e nos proteja de todo mal, que nos encoraje para que ganhemos muitas almas para o Senhor. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eu convido a você para lermos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? O que nos fará maiores? É o nosso tema de hoje. O que nos fará maiores? Meus amados, na cansativa jornada do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, a Bíblia diz no capítulo 17, versículos 24 em diante, que ele chegou em Cafarnaum. Cafarnaum é uma terra onde ele passou a parte da sua infância. E ele chegou lá em Cafarnaum e aproximaram-se de Pedro os cobradores das didracmas e perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? O que eram as didracmas? As didracmas eram o imposto judaico anual que servia para a manutenção do templo. Cada pessoa a partir de 21 anos, ela tinha a obrigação de dar essa oferta na igreja, no templo, para a manutenção do templo. A didracma equivalia a 2 dracmas, que era uma dracma, era o equivalente a um dia de trabalho de um homem normal, no campo. Então, eles perguntaram a Pedro se Jesus não pagava essas didracmas. E o intuito da pergunta deles é que, no próprio relato do Senhor Jesus Cristo, aquele imposto ou aquela oferta era cobrada dos filhos alheios, isto é, os filhos dos reis não pagavam. E Jesus então pergunta, quando chega em casa, ele se adianta e pergunta a Pedro: Pedro, o que te parece? De quem cobram os reis da terra as didracmas, ou os impostos? Dos filhos alheios ou dos próprios filhos? Pedro disse: dos alheios. Jesus então completou: logo estão livres os filhos. Então Jesus conclui ali que tanto ele, que era filho do rei, era filho de Deus, quanto os discípulos que estavam com ele, estavam logo isentos daquele imposto. Cobrado, era um imposto judaico cobrado, mas para que as pessoas, os cobradores, não se escandalizassem, ele disse: não, vamos pagar, vai lá, entra no rio, entra no mar e pesque lá um peixe. O primeiro que você pescar, você abre a boca e encontrará uma moeda, uma estátua. Toma essa moeda e paga o imposto por você e por mim. Apesar de ser isento, ele quis dar o exemplo. E, meus amados irmãos, a Bíblia diz que naquela mesma hora, quando os discípulos viram Jesus pagar o imposto por ele e por Pedro, caiu sobre eles uma espécie de ciúme. Se apoderou deles algo estranho, de superioridade. Cada um colocou na cabeça: ora, então Pedro é maior do que nós? E na mesma hora eles perguntaram: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Na cabeça deles: será Pedro? Será João? Quem será? Meus amados irmãos, os homens da terra, nós, os homens, somos assim mesmo. Somos tomados por sentimentos cada vez mais estranhos. Uns querem ser melhores do que os outros, mais sábios, ou querem ser maiores, querem serem mais poderosos.
De maneira que, para o reino de Deus, nada disso é proveitoso. Eu achei muitíssimo interessante ontem, no aniversário da igreja, quando o pastor José Carlos de Lima, que é o presidente da igreja Assembleia de Deus da Paraíba, ele diz que, citando Jesus quando mandou os discípulos, ele disse: eu vos mando a colher onde não plantaste, onde não semeaste. Porque uns trabalharam e outros entraram no seu trabalho. Isto é, o pastor Zé Carlos de Lima enfatizou isso muito claramente, que os pioneiros semearam e a semente continua germinando. Foram essas palavras dele. Isto é, não há nenhuma superioridade para quem está hoje, para nós que vivemos hoje. Nós estamos colhendo o que outros plantaram. E nisto está a verdade. Uns plantam e outros colhem. Uns plantaram lá atrás, nós estamos colhendo agora. Uns trabalharam lá atrás, nós entramos nos trabalhos deles lá de trás. Amanhã, outros entrarão no nosso trabalho. De forma que não há lugar, não há razão para ninguém inchar o peito e dizer: não, o que está sendo feito hoje fui eu quem fez. Os louros são meus. A vantagem é minha. Não é. Nós apenas entramos nos trabalhos alheios. Nós apenas colhemos o que outros plantaram. Glória a Deus. Então a Assembleia de Deus cresceu nesses 90 anos, não é porque nos últimos dias trabalhou mais. Não, é porque nos últimos dias ela passou a colher o que outros plantaram ou semearam lá atrás. De maneira que a igreja deve continuar crescendo, os frutos devem continuar sendo colhidos, porque nós, da mesma forma que os outros lá atrás semearam, nós continuamos semeando para que outros colham. Então, quando Jesus ouve aquela história de quem vai ser o maior no reino dos céus, Jesus responde. Pega uma criança e diz: olha, se não vos converterdes e não os fizerdes como uma dessas crianças, de forma nenhuma entrareis no reino. Não é nem ser grande ou pequeno, não entra. Não é porque eu sou mais rico ou mais pobre que eu vou gozar de maior amizade com Deus. Não é porque eu sou mais preto ou mais branco que eu vou gozar de maior amizade com Deus lá no céu. Não é nada disso. Isso é vaidade humana. Isso é coisa que sai da cabeça do homem. Jesus disse primeiro, tem que se converter desses maus pensamentos. E diz, tem que ser humilde como uma criança. O que eles naturalmente ali não eram. Eles não demonstraram nenhuma humildade. Porque eles estavam fazendo um juízo atravessado. E a resposta de Jesus teve uma resposta meio enviesada também. Olha, vocês estão preocupados em quem será o maior. E eu vos respondo enviesadamente. Se vocês não se converterem e não se fizerem humildes como uma criança, não entrarão. Portanto, nem vai ser grande nem pequeno, não vai entrar. Que essas vaidades terrenas, naturais, não nos encham o coração. Para que percamos o rumo, percamos a trilha e percamos a salvação. Essa preocupação não deve permear os nossos corações. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como a criança, esse é o maior no reino do céu. Se não se converter, não entra. Se não se tornar como uma criança, também não entra. Agora, se fizer humilde como uma criança, for um servidor honesto, alguém que verdadeiro onde quer que esteja. Aleluia, porque a verdade não é um instrumento usado em lugares selecionados. Eu falo a verdade quando eu estou
aqui, mas ali eu minto. Eu falo a verdade quando estou em casa, mas fora de casa eu minto. Eu falo a verdade quando estou na igreja, mas fora da igreja eu sou um mentiroso. Essas pessoas nem serão grandes e nem pequenas, porque no céu não entrarão. Esse tipo de vaidade deve ser extirpado, excluído da nossa vida. E os discípulos naturalmente ficaram, quem sabe, decepcionados, porque eles pensaram uma coisa e era exatamente outra. Por que então Jesus pagou o imposto dele e de Pedro se os outros estavam também? Isso é com ele, isso é um mistério de Deus que não cabe ninguém querer prescrutar, ninguém entende a Deus. Qualquer pessoa que procurar entender a Deus, ele vai morrer antes de entender, porque ninguém vai entender a Deus. Ele pagou o dele e pagou o de Pedro, quem sabe porque foi Pedro que recebeu a pergunta. Talvez seja por isso, talvez porque Pedro fosse a pessoa marcada que estava ali para levar a pergunta dos cobradores ao Senhor. E ninguém sabe, eu estou apenas conjecturando, mas eu não sei. Eu não sei por que Jesus pagou o imposto dele e de Pedro e não pagou dos demais, já que ele mesmo disse que os filhos estavam isentos. Mas o que nos fará maiores então? Alguma coisa poderia produzir esse sentimento de maioridade, de superioridade uns dos outros? De forma nenhuma. A Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas. A nossa preocupação aqui não é quem vai ser maior ou quem vai ser menor. A nossa preocupação é subir no dia do arrebatamento. É sermos humildes, sermos tratáveis, honestos, verdadeiros, vivermos de acordo com a palavra de Deus, não sermos falsos, fariseus, hipócritas, atores que fazem uma coisa, dizem uma coisa e faz outra, obriga até pessoas a fazer uma coisa e elas fazem outra. É isso que nós devemos disso que nós devemos nos livrar, nos libertar, para que subamos para o céu, não para sermos grandes, mas para sermos salvos. Glória a Deus. Jesus não veio, não morreu para deixar ninguém maior ou menor. A Bíblia diz que ele morreu para que nós fôssemos salvos. A morte dele foi a morte vicária, que é a morte de cruz. Vicária é a morte de cruz, por todos os humanos, por todas as pessoas. Os pretos valem quanto os brancos, os ricos valem quanto os pobres, as mulheres valem quanto os homens, as crianças valem quanto os adultos e assim por diante. Ele morreu por todos. Portanto, essa história de ser maior ou ser menor não deve estar na nossa cabeça, mas sim a história de que Jesus virá buscar a igreja e nós, um dia, subiremos com ele para estar nos céus para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.